Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 2 da primeira carta a Coríntios e é isso. Pregação de Paulo com fraqueza. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à oratória ou a prestígio da sabedoria, pois entre vós não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Aliás, estive junto de vós com fraqueza e receio, e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Sabedoria de Deus. Entre os irmãos plenamente instruídos, de certo falamos de sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, fadado a desaparecer. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida que, desde a eternidade, Deus destinou para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito que Deus preparou para os que o amam, é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Mistério revelado pelo Espírito. A nós, Deus revelou esse mistério por meio do Espírito. Pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, aplicando a realidades espirituais uma linguagem. Espiritual. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder lhe dar conselho,
nós todavia temos o pensamento de Cristo. Então, nesses textos, nessa coleção de textos que falam sobre o Espírito para nós, e os ensinamentos que ele frequenta a partir da descarga que Deus implementa, né, na relação com o Espírito. Porque, pense bem, Deus relacionaria-se com a carne? Não, né? Então existe um receptor em cada um de nós, acreditamos, né? E esse receptor é uma criação de Deus. Ele criou esse receptor e deu a seus discípulos a graça de recebê-lo na obediência ao receptor, pois a vontade do Criador se revela no acolhimento do Espírito. É esse o responsável pela bondade, pelo belo, pelo bem, né? E aí acontece que nós, seres humanos, às vezes, né, somos perturbados pelas infrequências que nos é apresentada. Porque quando a gente frequenta alguma coisa, a gente aprende dessa coisa frequentada uma coisa que a gente chama de resistibilidade, né? A gente umedece-se dessa presença, né, dessa frequência, e intercala-se no respeito coordenado pelo Espírito que a assente por frequentar, né? Então existe essa conversão por frequentar tudo que é frequente, né, em natureza. Mas aquilo que é infrequente a gente julga. E a gente pode julgar aquilo que é infrequente de diversas formas. A gente tem formas boas e diversas formas boas para julgá-lo, e formas ruins e diversas formas para julgá-lo. Esse meio de julgar o infrequente está pela falta de condicionamento de elevá-lo ao Espírito e colher do Espírito uma resolução para esse infrequente se tornar seguro, se obter imunidade para esse infrequente. E aí esse infrequente, para nós, é todo e qualquer tipo de informação, e não só tipo, mas formato de ativação informada, porque muitos se enganam pensando que informação é só palavras, é só matérias, né? As energias, qualquer uma energia que se encontra com você, mesmo que seja imperceptível a primeiro momento, se faz uma informação para o espírito. E aí a carne, quando ela modela de uma maneira julgada essa sensação, essa informação, o espírito às vezes não consegue ter tempo de avisá-la, de
de colocá-la, a carne, né? De colocar a carne em descontração, em paz, em relaxamento. E aí a carne passa a ser cozinhada, passa a ser tratada por essa informação má. Você entendeu? Como um sal efetuando em uma associação química, né? Em uma célula, por exemplo. Então, precisamos de dessalinizar ou salinizarmos na medida certa. Precisamos de informações convictas, coerentes, manejantes, belas, para o espírito e não para a carne. Não tem ninguém aqui morrendo de fome, precisando do sacrifício da carne uns dos outros. Deus não nos colocou nessa desgraça. Aliás, nossos pais, nossos familiares lutaram tanto para que nós pudéssemos ter tudo o possível para darmos graças a Deus incessantemente, numa propriedade de dar paz ao espírito, dar tempo para o espírito reagir e registrar essa reação a ponto de cuidá-la como se fosse uma célula para o nascimento do Jesus ou daquele que se formará e dará a luz nova para o mundo, a nova solução. E aí ela vem com o Espírito em homenagem nessa caminho do bem. O Espírito, ele sempre vai querer o bem. A carne, em modulação de vários polos salínicos, humanoides, né? Ou seja, desejos carnais, né? Não vai ter qualidade para o Espírito guiar. O Espírito precisa de guiar a carne pura. Não é que o Espírito precisa, mas o Espírito guia a carne pura. A carne contaminada, quando o Espírito chega até ela, a carne desvia o Espírito, desrespeita o Espírito, não considera o que o Espírito diz ser para o bem. Então, é exatamente isso que essa coleção de textos traz no capítulo 2 de Primeira Carta a Coríntios. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!